Olá, você que tem acompanhado aí minhas apresentações, onde venho falando da dissolução societária, no primeiro momento eu falei da dissolução societária parcial e da apuração dos haveres, então comecei a falar da dissolução societária total. Hoje eu abordarei dois artigos do Código Civil que tratam da dissolução societária total. São os 1102 e o 1103. Diz o artigo 1102. Dissolvida a sociedade, nomeado liquidante na forma do disposto neste livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Então, o que acontece? Dissolvida a sociedade. Então, a sociedade ela tem que ser dissolvida regularmente e a lei estabelece como ela deve ser dissolvida. Caso contrário, sendo ela dissolvida irregularmente, um exemplo, sob o ponto de vista tributário, ela vai acarretar o quê? A responsabilidade do seu administrador, segundo alguns julgados de nossos tribunais. E no futuro, quando eu tratar da questão da responsabilidade legal dos sócios e diretores, eu abordarei especificamente este assunto, a responsabilidade dos sócios e diretores causadas pela dissolução irregular. E quando eu tratarei disso? Posteriormente, a encerrar esse assunto da dissolução societária total. Então, após dissolvida a sociedade, ser feita a liquidação ali do seu ativo para pagamento do passivo, no final ocorrerá o quê? A extinção da sociedade com a sua baixa no registro competente, registro civil de pessoas jurídicas, ou então na junta comercial, dependendo, nesse último caso, se a atividade for empresarial e no primeiro, se a atividade for civil. Então, o que diz aqui o artigo? Uma vez dissolvida a sociedade nomeado liquidante, na forma do disposto neste livro, que o liquidante ele poderá também ser indicado já no contrato social, o que é até recomendável que seja feito, procede-se à sua liquidação. A liquidação, eu disse anteriormente, para quê? Para vender o ativo e pagar o passivo, de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo, né? O que eu falei, por exemplo, no contrato social, o que foi estipulado lá entre os sócios ou no instrumento de dissolução. Se eles resolverem traçar a forma como será feita essa dissolução. Caso contrário, deverá ser seguido o que estabelecem aqui estes artigos da lei. Diz o parágrafo único: o liquidante que não seja administrador da sociedade, porque pode ser um terceiro, investir-se-á nas funções, que nós veremos aqui as funções que esse liquidante terá, averbada a sua nomeação no registro próprio. O registro próprio é o registro feito lá na junta comercial, ou então no registro civil de pessoas jurídicas. Diz o artigo 1103. Constituem deveres do liquidante. Inciso 1º. Averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. Por quê? Para fazer com que terceiros tomem conhecimento que essa sociedade está em liquidação. Inciso 2º. Arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade onde quer que estejam. Claro, porque qual será a finalidade de arrecadar esses bens? Será feito o quê? A arrecadação deles para que eles possam ser vendidos, ser pago passivo, ou caso contrário, não existe passivo, que é praticamente a probabilidade de acontecer isso ela é remota, para fazer a partilha posteriormente do que sobrar ali aos seus sócios. O inciso 3º estabelece que proceder nos 15 dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. Por que ele vai fazer esse inventário? Justamente para saber quais são os bens da sociedade, para que não exista dilapidação, para que sejam vendidos os bens de uma forma correta e os sócios eles possam acompanhar esta liquidação. E também ali para ajudar na elaboração do próprio balanço geral aqui do ativo, vendo qual é o ativo e o passivo
daquela pessoa jurídica. Diz o inciso 4º. Ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas. Ultimar os negócios da sociedade significa dizer que ele não vai poder exercer ali atividades em nome da pessoa jurídica com a finalidade de buscar lucros, e sim de liquidar aqueles bens para pagar as dívidas e o saldo remanescente, então, dividir, partilhar entre os seus sócios. Ele poderá eventualmente contratar um seguro, claro, para quê? Para que exista a preservação de determinados bens. Ele vai ali ouvir os sócios, ou então vai ali pedir uma autorização ao juiz para que possa então contratar esse seguro. Diz o inciso 5º, exigir dos cotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas cotas, porque o artigo 1052 do Código Civil, ele estabelece essa obrigação dos sócios de integralizar o capital social. Então, se eles não tiverem integralizado, o próprio liquidante poderá fazer esta exigência dos sócios. E diz aqui o que mais? A integralização das cotas, se for o caso, as quantias necessárias nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e, na mesma proporção, o devido pelo insolvente. O que vai acontecer? Essa obrigação do sócio de integralizar o capital social. Fora essa obrigação de integralizar o capital social, se o ativo ele for insuficiente para pagar o passivo, o liquidante ele não poderá exigir dos sócios que complementem com os seus bens pessoais este valor que é necessário para pagar os credores sociais. Por quê? Porque eles não têm essa obrigação legal aos sócios. Eles teriam, se houvesse uma desconsideração da personalidade jurídica, onde esses sócios houvessem desviado bens da sociedade, ou houvesse uma confusão patrimonial entre os bens dos seus sócios com os da pessoa jurídica, segundo estabelece o artigo 50 do Código Civil, no caso de abuso da personalidade jurídica. Caso contrário, os sócios não são obrigados a levar os seus bens pessoais para pagar as dívidas da pessoa jurídica, no caso da dissolução regular da sociedade. Diz o inciso 6º, convocar a Assembleia dos Cotistas, cada 6 meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre ou sempre que necessário. Por quê? Porque o liquidante ele vai exercer um papel de administrador e esse liquidante ele administra bens de terceiros. E qual o terceiro nesse caso? São os sócios e a pessoa jurídica. Ele administra, na verdade, os bens daquela pessoa jurídica que indiretamente serão, ali se houver um saldo positivo, serão partilhados entre os sócios. Então, esses sócios também eles têm interesse em que essa administração seja exercida corretamente. Então, o que farão esses sócios? Eles estarão fiscalizando ali o liquidante. Inciso 7º. Confessar a falência da sociedade e pedir concordata. Não se pede mais concordata, agora é recuperação judicial ou extrajudicial. Confessar a falência de acordo com as formalidades prescritas para cada tipo de sociedade liquidanda. Então, vai ter que atender o que estabelece na Lei de Recuperação de Empresas e falência quando for o caso. Inciso 8º. Fim da liquidação. Apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais. Uma vez aprovando, os sócios aprovando aquelas contas do liquidante, ele estará então isento de qualquer responsabilidade perante os sócios, exceto perante terceiros. Perante terceiros, esses terceiros poderão ali responsabilizá-lo. Por quê? Se houver algum dano, por exemplo, se esse liquidante desviar algum patrimônio da sociedade para não pagar um credor social. Então, devido a esse desvio patrimonial, com base no artigo 50 do Código Civil, em virtude do abuso da personalidade jurídica, esse credor social ele poderá buscar a responsabilidade deste liquidante. Inciso 9º. Averbada a ata da reunião ou da assembleia ou instrumento firmado pelos sócios,
que considerar encerrada a liquidação. Por quê? Porque os terceiros tomaram conhecimento no início, que foi averbada também essa liquidação, que a sociedade estava em liquidação, agora no final vai ser demonstrado que ela não está mais ali em liquidação e o próximo passo será então a da extinção daquela pessoa jurídica. Parágrafo único. Porque essa pessoa jurídica ela é necessária que exista durante a fase de liquidação, uma vez que existiu a venda de um ativo, quem vai emitir a nota fiscal é a pessoa jurídica, então a pessoa jurídica continua existindo na fase de liquidação. Uma vez liquidado, partilhado ali eventual ativo entre os sócios remanescentes, aí então será pedida a extinção da sociedade. Essa é a última fase, onde vai desaparecer aquela pessoa jurídica. Olha só, quando acontece a dissolução irregular de uma sociedade, ou no caso de uma sociedade nativa, aquela pessoa jurídica ela continua existindo. E o que acontece? Se houver ali uma execução e o oficial de justiça for penhorar bens daquela pessoa jurídica, ele verá o quê? Que aquela pessoa jurídica ela está registrada na junta comercial ainda, no caso da atividade ser empresarial, porém, ela existe somente no papel, ela não tem mais atividades. E isso daí poderá demonstrar que ela foi dissolvida irregularmente. Uma vez sendo dissolvida irregularmente, as pessoas então buscarão responsabilizar os seus sócios e diretores. Então tem que tomar esse cuidado aí nesse caso para que a sociedade seja dissolvida corretamente. Diz o parágrafo único: em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social, sempre seguida da cláusula em liquidação, e de sua assinatura individual com a declaração de sua qualidade. Isso daí é feito por quê? Para que terceiros tomem conhecimento que esta sociedade ela está em liquidação. Tá joia? Se você perdeu minhas apresentações anteriores, poderá assistir essa minha apresentação, bem como outras, no site da CEO Treinamentos, www.ceotreinamentos.com.br. E te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.